Queria te pedir uma reflexão fora de pauta aqui sobre o racismo brasileiro, o fato dos racistas serem bolsonaristas, quase sempre, né? Esse caso do Nelson Piquet, né? Um caso vergonhoso, chamou o Lewis Hamilton de neguinho. A própria Federação Internacional de Automobilismo soltou uma nota dizendo que a FIA condena fortemente qualquer fala discriminatória, racista, que não tem espaço, não deveriam ter no esporte, na sociedade, e expressam solidariedade ao Lewis Hamilton, né? Assim como seu apoio à igualdade, diversidade e tal. O Brasil, na verdade, está vivendo essa experiência, né? Colonialista, fazendão e racista também, né? É quase como se quisesse voltar à escravidão também. Nelson Piquet talvez seja um bom retrato desses tristes tempos aqui no Brasil. O Piquet nunca foi um exemplo de personalidade. Quem conhece a história do Nelson Piquet, né, vibra toda vez que vê e que enxerga aquele vídeo do Senna enfiando a porrada no Piquet, né? Vamos lembrar isso bem, que o Senna várias vezes fez isso, porque o Piquet nunca foi uma figura moralmente, eticamente digna de você, enfim, de você ter como exemplo, né? Mas hoje, de alguma maneira, essas pessoas que durante muito tempo se contiveram, né, exatamente porque não era socialmente aceito o racismo aberto e escancarado, embora suas práticas veladas seguissem acontecendo, mas durante o governo Bolsonaro, essas figuras estão se sentindo empoderadas e na condição de fazerem defesas desse Brasil do século XIX. É indiscutível. Isso é parte do fascismo, sabe, Léo? O fascismo trabalha com essa perspectiva da negação da mudança e da romantização de um passado que interessava efetivamente aos homens brancos e ricos da época, né? Que é o que nós temos na nossa bandeira. É aquele cidadão que falava assim, não, nos tempos da ditadura tudo era melhor. Isso, não, isso, tal, mas exato, não, eu não queria dizer nada, mas a escola da década de 70 era muito melhor do que a de hoje, e não tem absolutamente nenhuma verdade no que ele está dizendo, né? Ah, não, porque na época da ditadura a gente podia dormir de porta aberta. Não é verdade que você podia dormir de porta aberta, né? Aliás, você podia dormir com ela aberta ou fechada, que os militares entravam de qualquer jeito, tiravam as pessoas lá de dentro, espancavam e por aí vai. Então, uma das características dessa estrutura fascista é isso, é a romantização só um parêntese, desculpa, que tem um livro do Leonardo Sciascia chamado Portas Abertas, que tinha esse mito na Itália também, de que nos tempos do fascismo as pessoas dormiam de portas abertas, né? E o livro foi importado do fascismo italiano para o fascismo brasileiro. Claro, isso aí é uma narrativa totalmente falsa das pessoas. Você tem o problema é esse, né? Quando você tem uma tentativa de romantização do passado, é sempre um passado alterado, um passado limpo, um passado em que você tira as partes feias que você não quer e romantiza só aquilo que você julga que existia. E, de alguma maneira, Jair Bolsonaro é fruto disso. O Piquet também é. Né? É parte da elite brasileira que quer voltar àquela época em que não se pagava nada para ter uma negrinha trabalhando na sua casa em troca de comida e casa na capital. Era assim que funcionava. Então você ia buscar no interior uma figura para trazer a filha dessa figura para vir morar nas capitais, prometendo a ela comida e moradia em troca dela se tornar uma empregada doméstica sem que você precisasse pagar. Quer dizer, essas relações foram relações que moldaram o Brasil durante muito tempo. Esse clientelismo servil que vai se gerando sobre a população mais pobre é que vai dar origem a grande parte da nossa sociedade. E foi exatamente isso que Luiz Inácio Lula da Silva atacou com as políticas de ruptura do ciclo da pobreza. Veja, não é nem a política de retirada de pessoas da fome, né? Não, o grande problema para as elites brasileiras foi a ruptura do ciclo da pobreza, ou seja, filhos e filhas de empregadas domésticas virando engenheiro, virando médico, virando advogado, ainda em número muito menor do que nós gostaríamos que fosse, mas já suficientemente diferente para provocar a ira dessas elites. Elites que, de alguma maneira, Nelson Piquet reproduz, né? E que nós precisamos enterrar essa gente e esses pensamentos o mais fundo possível dentro da nossa história, para que virem página e, de preferência, rodapé dentro dos nossos livros de história. Esse é um tipo de pensamento que não pode acontecer. A disputa eleitoral em 2022 é também sobre isso, sobre o Brasil que queremos.
É esse Brasil moldado no século XIX, em que nós tínhamos necessariamente cidadãos de primeira e de segunda classe, ou é um Brasil em que nós vamos caminhar para o século XXI? Felizmente, Nelson Piquet, para todos os que gostam efetivamente de automobilismo, sempre vai ser o segundo piloto brasileiro, muito longe de Ayrton Senna. Mesmo que fosse o primeiro, né? Não deixaria de ser um babaca, né? Quer dizer, essa é a grande. Mesmo que fosse o maior. Mas é que para ele dói muito ser o segundo. Ah, sim, quer dizer, no imaginário. Para ele dói muito ser o segundo. Né?